Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente, mais uma noite, reunidos em nome de Jesus. A gente tem que agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui essa noite, conseguimos chegar aqui, né? Tem muitos que não conseguem, estão adoentados, estão nos hospitais. E como já foi falado, na segunda parte é muito importante a participação de todos nós, né? No nosso pensamento, para aquela pessoa que está enferma, que a gente conhece, ou que não também, né? Mas para que os espíritos de luz possam atender nos hospitais, aquelas pessoas adoentadas. A nossa oração para aqueles que vão chegar na mesa, né? Para que eles consigam o entendimento, a paz no coração deles, que são muitos que chegam ali perturbados. Né? Então essa participação na segunda parte de todos nós é muito importante. É isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, hoje então o tema do nosso estudo é esse, né? Tempo, o grande palco da vida. Pensar no tempo é algo que nos fascina, porque quanto mais nós refletimos, mais nós vamos percebendo o quanto nós ainda estamos distantes de compreender a verdadeira natureza do tempo. Embora ele seja assim um companheiro de todos os dias, pensar sobre ele é mais misterioso e sutil do que se possa imaginar. E para refletir sobre o tempo, eu poderia aqui me basear nas considerações científicas e falar da teoria de relatividade, da dilatação do tempo que nos foi revelada por Einstein. Poderia também falar do paradoxo dos gêmeos, que diz o seguinte: se nós tivermos dois gêmeos, um deles permanecer na Terra e o outro viajar numa espaçonave a altas velocidades, quando esse irmão gêmeo voltar da sua viagem espacial, ele vai encontrar aqui na Terra o seu irmão gêmeo mais velho do que ele. Eu também poderia falar da subjetividade do tempo, porque nós sentimos o tempo, a passagem do tempo, de uma forma variável, né? Ora ele parece passar devagar e ora ele passa rapidamente. Depende das circunstâncias. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, a gente nem percebe a hora para passar. Mas quando a gente sente uma dor física aguda ou quando a gente sofre uma grande perda, a impressão é que o tempo parou. Mas como eu não sou da área da física e eu não pretendo entrar no campo da ciência, o foco do nosso estudo hoje é trazer algumas provocações sobre o tempo. É trazer o ponto de vista de alguns autores espíritas que falam sobre o tempo, para que a gente consiga identificar como é a nossa relação com ele. O fato é que em muitas ocasiões o tempo se apresenta para nós como uma ameaça. Nós temos dificuldade de entender o tempo. Nós enxergamos o tempo quase sempre como um carrasco, porque ele leva a nossa beleza física, o vigor da nossa juventude, ele leva aos poucos os nossos entes queridos, as nossas posses, enfim, tudo aquilo que a gente conquistou com tanto esforço. E por que nós temos essa tendência de enxergar o tempo como um adversário? Porque a maioria de nós projeta as nossas metas naquilo que é transitório. E aí a gente permanece numa luta inglória de tentando conservar aquilo que não pode ser conservado e de tentar impedir o fluxo natural das coisas. E aí o passar do tempo acaba sendo uma aflição. A nossa vida passa a ser uma correria, né? Uma corrida contra o tempo. A gente está sempre na correria, a gente nunca tem tempo, a gente tem uma vida repleta de ação, mas vazia de sentido. Então a questão é, será que nós precisamos ter uma relação com o tempo tão conflituosa? Ou será que a nossa relação com o tempo ela pode ser mais harmoniosa? A proposta dessa reflexão é justamente identificar a causa do nosso conflito com o tempo
E nós vamos perceber que a solução disso está profundamente relacionada com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E eu começo com Hernani Santana no livro Universo e Vida, uma obra ditada pelo Espírito Auro. Ele diz assim: o tempo, porém, somente pode existir em sistemas isolados ou fechados e tem a natureza de cada sistema. E eu sigo com o livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, em que ele também fala sobre o tempo. O tempo não é uma realidade absoluta, mas somente uma transitória medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Então, esse tempo que a gente vive, que marca as horas, os dias, os anos, é um tempo relativo. Relativo a quê? Relativo a nós, relativo ao nosso planeta, relativo a esse sistema isolado que o Hernani nos falou. O nosso tempo, ele funciona de acordo com o Sol. A Terra dá uma volta em torno do Sol, é um ano. A Terra dá um giro em torno de si mesma, é um dia. Então, a nossa marcação de tempo tem a ver com o nosso sistema. E aí a gente pensa, se existem milhares ou milhões de sóis, existem milhares ou milhões de tempos. Mesmo em um tempo único, como é aqui no planeta Terra, existe fuso horário. Então, embora as horas e os dias tenham a mesma duração, enquanto aqui é o início da noite, no Japão é o início da manhã. Agora, se no mesmo planeta nós temos tempos diferentes, referentes à posição geográfica de cada país, então vocês imaginem no universo. Então, não dá para a gente falar de religiosidade, de crescimento espiritual, de mundos perfeitos, de lei divina, de Jesus, se nós estivermos falando de um único tempo. Então, o nosso tempo aqui, ele é relativo a nós. Teria muita pretensão a gente achar que o nosso tempo é o tempo do universo. Então, o nosso tempo não é uma realidade absoluta. A gente tem que relativizar esse tempo. E o próprio Kardec, no livro A Gênese, ele também faz referências ao tempo. Ele diz assim: o tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. O tempo é uma gota de água que cai de uma nuvem no mar e sua queda é medida. Tanto os mundos na vasta amplidão, quanto os tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões. Então, ele define o tempo como sucessão de coisas transitórias, né? E depois ele relaciona o tempo com a gota d'água. É claro que essa relação do tempo com a gota d'água é um simbolismo, né? Mas vejam que ele dá a noção de relatividade do tempo. Porque como que a gente vai medir essas coisas diferentes, né? A gota de água em relação ao mar? Não dá, né? São os tempos, ele diz que os tempos são diversos e incompatíveis. E fora desses mundos, que têm seus tempos marcados pelos seus sistemas, pela natureza dos seus sistemas, tem alguma coisa que comporta tudo isso que Kardec chama de eternidade. Então, a eternidade substitui as sucessões de coisas transitórias, ele está dizendo para nós. Em outras palavras, do ponto de vista da eternidade, isso quer dizer que a nossa encarnação, ela é um minuto do tempo. E a gente despreza esse tempo. No livro Impermanência e Imortalidade de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Carlos Pastorino, é dito o seguinte: esse tempo indimensional é o real, o verdadeiro, existente em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Aquele tempo que determina as ocorrências, que mede, estabelecendo metas e dimensões, é o tempo relativo, o ilusório, que define fases e períodos denominados ontem, hoje e amanhã, através dos quais a vida se expressa nos círculos terrenos e na visão lógica humana do universo.
Então, o princípio e o fim do tempo relativo, que diz respeito a nós, ele está dentro desse tempo indimensional que o Divaldo Franco fala. Desse tempo que é absoluto, que ele está além de qualquer dimensão que a gente possa imaginar. É o infinito que a gente não consegue imaginar. Ele existe em todas as épocas. Ele existe mesmo antes do princípio e depois do fim. E já o tempo que nós manifestamos na vida terrestre, aqui nesta definição, é um tempo ilusório, porque é um tempo relativo. E no livro Nas Fronteiras do Além, de Hermínio de Miranda, ele diz: para o espírito desencarnado, o tempo não conta como para nós encarnados, e não está separado metodicamente em minutos, dias, horas, anos, séculos ou milênios. Então, Hermínio de Miranda é muito claro para falar que o tempo do encarnado não é o tempo do desencarnado. Então, nós estamos falando em tempos diferentes. O tempo do espírito é um, e o tempo do espírito que vive a encarnação, aquele tempo que o espírito se manifesta materialmente, é outro. Isso faz a gente pensar, né? Por que eu, encarnado, que vivo nesse tempo relativo, que é ilusório, eu deixo esse tempo tomar conta de mim e jogo esse tempo fora? Porque o tempo do espírito, como nós vimos, ele não é marcado por minutos, por horas, por dias, nem por meses, nem por ano. Ele pode ser marcado, quem sabe, por vibração, pode ser por evolução, por luz, talvez, né? E considerando essa dimensão maior, eu, encarnado, gasto quantas horas, quantos dias, quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, quantos milênios para ter um pequeno crescimento espiritual. Então, nós somos engolidos por esse tempo relativo. Quanta gente há vivendo os dias, as horas, os anos, né, na escravidão desse tempo relativo. E não tem tempo para ampliar a possibilidade de vida. E Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele não veio com relógio. O tempo de Jesus não é o tempo do relógio. Por isso é que o evangelho permanece vivo, porque a letra fica fora de época, mas o espírito da letra, ele vai além desse tempo relativo. Ele fica, porque é uma outra realidade. E aí nós chegamos ao texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1, que também fala sobre o tempo. E ele diz: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho? Então, como espíritos imortais, nós temos a eternidade. A eternidade não tem fim. Mas, a cada reencarnação, nós somos convidados a viver um momento definido no plano físico, que é o tempo necessário para a gente evoluir e aprender o máximo possível sobre as questões previstas nessa programação que nós trazemos para essa existência. E dessa programação fazem parte as questões espirituais, que são aquelas existenciais, aquela que o espírito imortal leva. E também fazem parte as questões materiais, que são aquelas transitórias, porque elas estão limitadas às circunstâncias da vida nessa existência do plano físico. Agora nós vamos refletir um pouquinho. Se o espírito é imortal, teoricamente, ele poderia viver a imortalidade fora do corpo. Então, por que que o espírito encarna? Por que que o espírito reencarna? Porque existe algo que ele só pode vivenciar na dimensão física. É algo que não existe na dimensão espiritual. Vocês têm ideia do que é? É o instinto de sobrevivência. Porque o espírito encarnado, ele precisa trabalhar, senão a gente morre de fome, não é isso? Mas o espírito desencarnado, se ele não quiser trabalhar, ele até pode
ter a sensação de fome se ele não for tão evoluído. Mas ele não morre. Então, o espírito desencarnado, ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não precisa repousar, ele não precisa fazer uma série de coisas que são próprias do mundo físico. Ele pode até escolher não fazer nada, se ele quiser. O único problema que ele vai ter com isso é com a consciência dele, mas é uma escolha que ele tem, não vai acontecer nada com ele, né? Ele vai continuar existindo. Então, estar no mundo físico leva o espírito a experimentar uma série de situações que são próprias do espírito encarnado. E ele nunca experimentaria se ele tivesse só no mundo espiritual. Então a gente recebe esse tempo de uma nova encarnação por misericórdia divina, para ter uma nova oportunidade de crescimento espiritual. E o que a gente faz? A gente gasta esse tempo precioso com muita coisa desnecessária. E quando nós fazemos isso, nós não trabalhamos para a vontade maior, que é a vontade divina. Nós trabalhamos para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa vontade. Quem usa todo o seu tempo só com as coisas materiais é aquele para quem Jesus falou: você já teve a sua recompensa. Por quê? Porque esse usou o tempo e ele não construiu nada que o ladrão não possa levar, nada que a traça não come. Ele não construiu o patrimônio moral, aquele patrimônio que é interior, que é individual. Cada indivíduo leva para onde ele for. Ele usou o tempo para construir aquilo que vai ficar aqui. Olha só, todo o tempo dele, ele construiu coisas que vão ficar aqui. Então, esse é o tempo sem trabalho, sem uma atividade útil para a evolução espiritual que Emmanuel está falando aqui. Então, é preciso haver um equilíbrio entre o lado espiritual e o lado material, para que nós possamos aproveitar esse tempo que nós temos para evoluir de uma forma favorável para o nosso espírito, que é imortal. Se a pessoa trabalhar demais, repousar demais, se divertir demais, se ela não encontrar a medida certa daquilo que é necessário e daquilo que é supérfluo, ela não vai conseguir. Ela vai se desequilibrar mental, emocional e fisicamente. E para saber escolher o que é bom para a nossa evolução, nós precisamos entender que as conquistas materiais, elas são instrumentos para as conquistas espirituais e não o contrário. Trabalhar pelas nossas conquistas espirituais inclui as conquistas materiais, não as exclui. Mas uma coisa complementa a outra, né? Quando a gente exclui o espiritual, o que a gente está fazendo? A gente não conquista nada para o espírito. Então nós temos que ter a medida. Muita gente pensa que o lugar das coisas espirituais é o centro espírita, é a igreja, é o templo, e não percebe que as questões espirituais elas acontecem o tempo todo, né? Elas não podem ser separadas das questões materiais, porque não é possível separar o espírito da matéria. Se a gente pensa assim, a gente vai estar ignorando que nós somos seres espirituais. Então são coisas que caminham juntas. No livro Pai Nosso, também ditado por Emmanuel, né, tem um texto que se chama Hoje. E ele fala: não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação, recorda a importância do tempo que se chama hoje. Hoje é o quê? Hoje é a melhor forma de aproveitarmos o tempo. E o tempo é agora. Se em toda ação que nós fizermos na dimensão física, nós estivermos em conexão com as leis divinas que estão na nossa consciência, fazendo um esforço para praticar uma virtude, nós estaremos vivendo como espírito imortal, momentaneamente encarnado. Então eu vou repetir o que eu falei. Se nós, em toda ação que nós fizermos na dimensão física, nós estivermos em conexão com as leis divinas que estão na nossa consciência, fazendo um esforço para praticar uma virtude,
nós estaremos vivendo como espírito imortal, momentaneamente encarnado. Então, vocês percebem como é tudo uma coisa só? Esse é o grande objetivo da nossa existência, é isso que vai proporcionar a nossa evolução. A grande conquista a ser alcançada para nós é conseguirmos ser inteiros no momento presente. Então, poucas são as pessoas que se organizam dessa forma, né? Que elas se organizam seus pensamentos, seus sentimentos e sua vontade de uma forma consciente para estarem no aqui e agora, para aproveitar as questões do aqui e agora. Normalmente, ou a gente foge para o passado, ou a gente foge do futuro. Eu estou aqui nessa palestra, mas eu estou pensando que eu briguei com meu marido, que eu vou jantar, o que eu vou jantar quando eu chegar, a conta que eu tenho que pagar amanhã, o supermercado que eu tenho que fazer depois da festa que eu vou no fim de semana. Então, eu estou pensando em tudo que eu vou fazer depois, menos na atividade principal que eu vim fazer aqui no Centro Espírita. A mente vai. Mas aproveitar o tempo também não é ficar se policiando para fazer tudo certinho, só porque nós falamos aqui que tem que aproveitar o tempo, né? Nós não vamos ter atos perfeitos o tempo todo, porque isso não é possível no nosso nível evolutivo. Mas se cada ato que nós fizermos, cada ato do espírito, e sejam os acertados, sejam os equivocados, nós aprendermos com ele, nós utilizarmos os nossos atos para aprender, nós vamos estar evoluindo. E se eu quero, eu posso fazer isso, eu tenho o poder que Deus me deu para realizar isso, e quando eu faço isso, meu espírito se sente inteiro em cada momento presente, porque eu estou consciente que eu quero alcançar isso. Então, aqui já partindo para a conclusão, o tempo é um companheiro que Deus nos deu para mostrar aquilo que realmente tem valor na nossa vida, que são as nossas relações, os nossos afetos, a sabedoria, o conhecimento. Tudo isso, ele não está sob domínio do tempo relativo que nós falamos lá no começo. Não pode ser destruído, não pode ser deteriorado. Ao contrário, pode ser aperfeiçoado e segue com o espírito imortal. Mas para isso, nós precisamos fazer boas escolhas ao longo do tempo da nossa reencarnação. A vontade de Deus é que nós evoluamos e que nós sejamos felizes, mas Ele não nos obriga a nada. Ele vai nos convidar e vai depender do nosso esforço para conectar a nossa vontade com a vontade divina. Com raras exceções, a maior parte do nosso tempo é gasto com coisas circunstanciais, né? Não tem conexão alguma com a força divina. É só a gente fazer uma reflexão das nossas últimas 24 horas que nós vamos perceber isso. Porque nós não temos tempo, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que pagar conta, nós temos isso, nós temos aquilo, e nós vamos nos atropelando com as nossas próprias limitações e com a nossa inquietude. Nós gastamos muito tempo com um resultado péssimo para a qualidade espiritual que nós estamos buscando. Nós permanecemos focados numa única dimensão, que é o fazer. Mas nós não somos fazeres humanos, nós não somos teres humanos, nós não somos estares humanos, nós somos seres humanos. E a dimensão mais importante é a dimensão do ser, porque ela está vinculada a todas as outras. Se o ser não participa das demais dimensões, é porque está havendo aí um desequilíbrio. Então, sem entender isso, a gente se perde, a gente não consegue administrar bem as nossas escolhas ao longo do tempo da nossa encarnação e a gente evolui muito pouco. Nesse sentido, então, é que eu falo que o tempo é o grande palco da vida, porque ele nos ajuda a protagonizar o nosso potencial para o bem, para aquilo que nós haveremos de colher para a eternidade, a esperança, a paz, a alegria, a felicidade. Mas para isso, nós precisamos compreender que está nas nossas mãos definir
como será essa nossa relação com o tempo. Se é uma relação conflituosa, é porque nós estamos ainda mais no campo da materialidade. Mas se nós já temos nos harmonizado com o tempo, é porque nós já enxergamos no tempo um amigo que nos ajuda na construção da eternidade. E estamos, nesse momento, de fato, adentrando a espiritualidade mais profunda. E aí eu concluo a nossa reflexão com uma frase do grande escritor Guimarães Rosa. Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Penso que chega o momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então olha que bonito, ele fala, inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. E a grande pergunta que fica para todos nós, esse tempo já chegou para nós? Então, que Jesus nos ajude a estarmos prontos para qualquer chamado da vida, em qualquer instante e em qualquer circunstância. Que assim seja, vamos para a segunda parte. Muito obrigada. E como a Neia falou de tempo aqui, tempo é interessante. Ele está na Bíblia, segunda carta de Pedro, se não me falha a memória. Eu acho que é isso. O versículo não vou lembrar, gente, mas é a segunda carta de Pedro, ele fala assim: um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E às vezes a gente sempre fala nisso, não é a hora de Deus, né? Deus é que sabe a hora. Se não é a hora ainda é porque ele não quer. Então a gente tem que ter isso na mente, né? E Pedro falou isso, deixou claro. Então 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E a Neia, quando coloca em tempo, a relatividade do tempo. A gente, até esses dias, não sei se foi ontem, antes de ontem, eu estava pensando nisso. A gente que já está numa idade um pouco mais para frente, a gente pensa, fala, nossa, parece que passou tão rápido, até outro dia atrás era isso, já estamos assim, a gente nem percebe. Mas o que acontece? Como ela falou, a gente pensa muito no material. E às vezes esse material, os problemas que a gente tem no dia a dia, nos envolve de uma tal maneira que você não vê o tempo passar, na verdade, né? O tempo voa, né? Então, assim, é uma alternativa isso, né? A outra, quem sabe Deus está abreviando os tempos, né? Que ele também tem na Bíblia isso, né? E a relatividade, ela falou em ano, né? O que é o ano? É a volta da Terra em torno do Sol. Uma volta na Terra em torno do Sol é um ano. 365 dias. Se você for em Mercúrio, por exemplo, são 3 meses. 3 meses, Mercúrio está colado ali no Sol. 3 meses é um ano para Mercúrio. E aquele que mora em Saturno, por exemplo, são uma volta em torno do Sol, são 84 anos nossos. Então, assim, um ano para o saturniano é diferente de um ano para nós, né? São 84 nosso, é um deles lá. E tem uma entrevista do Kardec na Revista Espírita, que eu acho que é de 1858, vou lembrar o mês, se é maio, outubro, mas enfim. Ele fez uma entrevista com um espírito que morava em Júpiter, e ele perguntou para o espírito quanto tempo o pessoal de Júpiter vivia. Aí ele falou assim para o Kardec, mas como medir o tempo? Né? Porque o tempo lá é diferente do nosso. Aí ele falou, considere o nosso século da Terra. Aí ele falou, em 300 anos mais ou menos, né? Que seriam 3 séculos, né? Então, assim, é relativo mesmo, depende do planeta que a pessoa está. Vai ter um ano diferente, né? A volta no Sol, que seria um ano, é totalmente diferente. E para terminar o nosso tempo, né? Já terminamos. Só agradecer a presença de todos, que vamos em paz para casa, que Deus nos acompanhe, que Jesus nos envolva a todos e nos abençoe. Tá bem? Obrigado, viu?